Eu vou defender uma tese aqui que é aparentemente mais complicada de defender, mas sendo a favor de todas as modalidades de comunicação, todas aquelas que já existem e as que vão vir também, eu acho que ainda há um papel muito importante que pode ser desempenhado pelo jornal público de massas. Um jornal que seja a contra que está por aí hoje e que ele não tenha nenhum antagonismo com as outras modalidades de comunicação, nem com internet, pelo contrário, que pode ser exatamente complementar e desenvolvido também na internet, um jornal que seja online também. Aliás, é o que já está acontecendo. Mas eu aproveito essa crise que está acontecendo hoje no Brasil sobre o ministro do Trabalho e lembro o papel desempenhado por um jornal que acho que ainda é pouco conhecido das novas gerações, que é o jornal Última Hora, que praticamente viveu até o golpe de 64, depois ele continuou existindo um pouco, mas totalmente transformado. Mas até 64 ele era um jornal nacionalista, um jornal popular, um jornal de massas, um jornal que refletia muito as agendas do movimento sindical, da classe trabalhadora. E em maio de 1964 houve uma crise com outros desdobramentos, mas com outras características, mas algumas similaridades, porque envolvia também o ministro do Trabalho, então. E o ministro do Trabalho, naquela época, era quem viria a ser o presidente da República, João Goulart. E aí, o governo Vargas e o ministro João Goulart, eles decidiram conceder um aumento de salário de 100% ao salário mínimo. 100% ao salário mínimo. Houve uma grita, podem imaginar, né? Se hoje o Bolsa Família é menos de 10% do que se paga no Bolsa Selic para os banqueiros, e já essa grita contra o Bolsa Família, né? Todo dia, até a novela, aquela personagem lá, Tereza Cristina, fala da Bolsa Família com desprezo impressionante. Imagine o que não foi feito naquela época pela jornalhada, que dizia, no mínimo, que o ministro João Goulart tinha que ser queimado na fogueira dos infernos e demitido, obviamente, também. E a manchete do jornal Última Hora, fazendo exatamente a contraface do que é o que nós propomos que se faça hoje também, que é a disputa de tese, a disputa de programa, a disputa de ética, de estética, de ideias, né, a batalha das ideias, como diria o Che Guevara, é que o jornal dizia, porque toda a campanha da mídia de direita era absurdo, né, salários muito altos, salários altíssimos, e é uma declaração do presidente Vargas, de então, estampada em duas linhas na capa do Última Hora, dizia: não há salários altos, o que há são lucros excessivos. Lucros excessivos. Então esse era um tipo de disputa que se fazia, e com toda uma argumentação acerca da justeza, da legalidade, da legitimidade daquele aumento salarial de 100%, que depois veio a ser reeditado quando João Goulart veio a ser presidente da República. Isso aí em 61, 62, ele concedeu novamente um aumento salarial de 100% no salário mínimo, que foi um dos fatores que foram tremendamente usados pela direita, pela burguesia e pelo imperialismo para organizar também o golpe de Estado, como tinham feito lá em 1954. O que nós vemos é uma situação de vazio. O campo da ideologia da direita no jornalismo está completamente apetrechado. Eles nos impõem praticamente uma vitória a cada dia, um golpe de Estado a cada dia. Mentiras que vão se estratificando, se consolidando, como agora recentemente divulgação manipulada
dos dados do IDH, né, onde foram divulgados dados de 2005 como se fossem dados recentes. E o próprio presidente Lula, mesmo sem poder falar muito, ele deu um telefonema bronqueado lá para o Gilberto Carvalho. Estão vendendo jornal velho como se fosse jornal novo. Que até usei isso como título do artigo que me pediram aqui. O Vitor me pediu um artigo, aliás, a Marina, para publicar. Então, esse espaço não está sendo colocado. E nós temos hoje uma imensa possibilidade que é aproveitada muito atentamente pela burguesia, mundialmente. Veja bem que o último Congresso Mundial de Jornais registrou que há uma superioridade na leitura de jornais impressos sobre a internet de 20%. Isso provocou um estranhamento em muita gente, porque há toda uma propaganda enorme, e eu não quero aqui estabelecer antagonismo entre uma forma e outra de fazer jornal, estou dizendo apenas que essa do jornalismo impresso não está sendo utilizada como poderia, aqui no caso brasileiro, sobretudo. Evidentemente, há um conjunto de fatores da indústria de equipamentos que fortalece a divulgação em torno do jornalismo online, mas, apesar disso, há uma superioridade mundial na leitura de jornal impresso em relação ao jornalismo online. E aí eu quero entrar para os argumentos que se apresentam contra, porque há uma série de argumentos que são contra fazer jornalismo. O principal deles e mais frequente é uma questão teórica, talvez seja o mais difícil de ser desmontado. Alega-se até mesmo uma argumentação que teria sido feita por Gramsci sobre a tese da hegemonia para defender que hoje não caberia mais, não faz sentido mais fazer jornal partidista, partidário, jornal de um campo contra outro, quando se deveria era lutar pela hegemonia, considerando aqui a disputa plural de ideias dentro dessa imprensa, e essa imprensa que está aí considerada também como instituição democrática que comportaria contraditório, pluralidade, diversidade, o que acho que essa é uma tese absolutamente falsa, completamente falsa. Aliás, o contraditório nisso tudo é que os mesmos que argumentam contra a feitura de um jornal popular, de massas, alegando que é possível e necessário e correto fazer a disputa da hegemonia no campo que está aí estabelecido, dessa mídia, procurando brechas, procurando espaços no contraditório, são os mesmos, exatamente os mesmos, que argumentam que essa mídia atua como um partido político, portanto, completamente fechada ao contraditório, à pluralidade democrática. Então, há uma esquizofrenia na própria argumentação daqueles que são contra o jornal popular, mas, ao mesmo tempo, defendem que se faça disputa dentro dessa mídia e, ao mesmo tempo, dizem que essa mídia é insensível, impermeável, e aí eu acho que eles têm absoluta razão, né, ao estabelecimento de qualquer ideia contraditória. Pelo contrário, hoje, cada vez mais, as mídias são associadas cada vez mais ao controle monopólico do capital, em qualquer parte do mundo. Por exemplo, a mudança mais recente, mais trágica, a vida. A Al Jazeera TV, que simulou, criou um cenário de que Gaddafi estaria fazendo uma matança de cidadãos líbios, né? Criou um cenário no Catar, fez uma cidade cenográfica para passar mundialmente uma tese que depois justificou arrancar a fórceps uma resolução da ONU que foi totalmente desrespeitada, extrapolada e usada até sob o protesto do governo brasileiro, que condenou que a resolução estava sendo usada incorretamente. A Al Jazeera foi
transferida no seu controle editorial para um cidadão que é um homem ligado à indústria petroleira norte-americana. E esse cidadão alterou totalmente a linha editorial da Al Jazeera, que passou a ser o que é, e mais do que isso, o novo chefe do governo líbio é um homem de origem líbica, que morou 35 anos nos Estados Unidos e é um grande executivo da indústria petroleira da Líbia. Essas informações mostram que há uma associação entre capital e mídia, cada vez mais esses estratégicos do capital, que vão eliminando qualquer veleidade, vestígio, possibilidade de disputa plural, contraditória, de diversidade dentro desse campo que é absolutamente partidário do campo das ideias da direita. A mídia hoje é um apêndice dos partidos da direita. O PSDB está completamente representado dentro das teses da imprensa de direita. E mais do que isso, as pautas, aquilo que é levantado e argumentado por vários dos parlamentares, muitas vezes são discutidas em reuniões de pautas nessa mesma mídia. Ou seja, há uma simbiose total, sinistra, contra a democracia. Então esse é o primeiro argumento. Eu acho que esse argumento não é justo, não é válido, né? Não cabe sonhar, ter a ilusão de que haverá um dia disputa, que essa mídia vai se comportar algum dia de forma democrática, de forma... Basta dizer que a presidente Dilma está processando a Folha de São Paulo, porque falsificou, aí já entramos na esfera policial, né? Falsificação ideológica, caso de polícia. A Folha de São Paulo falsificou a ficha da Dilma. Isso é caso de polícia, é delinquência. Já não é problema de discutir que jornalismo se faz. Delinquência. Delinquência. Esse é o jornalismo que se faz. O Murdoch, já sabemos, a delinquência jornalística. É um jornalismo delinquente. Faz escutas, né? Zomba da integridade das famílias, faz coisas do arco da velha, sinistras e tal. Isso está sendo copiado pelo mundo inteiro. O outro argumento que se lança contra o Jornal Popular é que é muito difícil arrumar recursos. Esse argumento é fantasticamente insustentável. Porque a montanha de recursos que é direcionada hoje para a mídia, né, essa mídia constituída, que está aí, a mídia do capital, é impressionante. Uma simples redistribuição de publicidade, como foi feita até no governo Lula, né, muito tímida ainda, mas foi feita uma redistribuição da publicidade, passando a chegar também a rádios do interior, jornais do interior, já provocou uma celeuma em tanto. Apesar disso, nós continuamos vendo, por exemplo, uma única edição da revista Veja receber, numa única edição, 14 páginas de publicidade da Petrobras. Uma única edição. Isso aí é o orçamento, talvez, de 2 anos de qualquer TV comunitária. Uma única edição da Veja. Então, os recursos estão aí. Na verdade, o governo continua pagando para apanhar. Paga, apanha, reclama, reclama, reclama e paga. Paga, apanha, reclama, reclama e paga. O que se propõe é sair da reclamação, porque senão a insistência na reclamação, quando hoje nós temos a condição de fazer outra coisa, por que temos a condição de fazer outra coisa? Porque elas estão sendo feitas em outros países, porque o movimento popular conquistou as condições de fazer um projeto de jornalismo popular de massas e um jornalismo público no Brasil, e mais do que isso, um programa público de popularização da edição e da leitura de jornais, já que as taxas de leitura no Brasil, seja de jornais, de revistas ou de livros, são taxas raquíticas. Aqui se lê menos do que na Bolívia, que é a economia mais fraca da América do Sul. Aqui não vai julgamento de mérito contra a Bolívia. Isso são dados da Unesco.
país que teria a mais alta taxa de leitura do mundo seria a Noruega, com 765 exemplares de jornal para cada grupo de 1000 leitores. É praticamente uma taxa plena de leitura, porque cada jornal é lido por pelo menos, em média, 4 pessoas. Então, nós temos uma situação de... Nós conquistamos. Como conquistamos? Politicamente, eu diria, nós conquistamos porque um partido que consegue aglutinar forças de partidos aliados e eleger por 3 vezes seguidas o presidente da República, será que não tem capacidade, condição política de organizar um jornal nacional, popular, de massas, progressista? A exemplo do que já vivemos no Brasil, não estamos falando de coisas inéditas. Já tivemos essa experiência no Brasil. Eu citei uma, mas existem tantas outras. A Última Hora foi uma delas. Apenas uma delas. Então, nós estamos insistindo. As condições políticas também existiriam, portanto, as condições econômicas também. A organização de recursos não é um mistério. Nós temos hoje, só para dar alguns poucos exemplos, para não cansar muito, por exemplo, os fundos de empresas estatais imobilizam, eu diria, esterilizam recursos aplicados nesse sistema financeiro que paga excepcionais 250 bilhões de encargos da dívida aos banqueiros, Bolsa Selic, certo? É comparável aos gastos ou às despesas legítimas da Previdência Social. Paga-se mais aos banqueiros do que a Previdência Social. E parte desses lucros acumulados são investidos aí por fundos das empresas estatais. Por que será que não seriam muito mais bem utilizados esses recursos, ao invés de mobilizados nisso, esterilizados nisso? Porque não adianta acumular recursos se isso gera uma bola de neve de meios que depois se esteriliza no pagamento, na transferência por meio do Bolsa Selic para o rentismo, para 20 mil famílias que vivem disso, de acumular renda e de não trabalhar nunca. E se esses recursos tivessem sido aplicados na Fundação para o Novo Jornalismo, gerando não apenas a capacidade de sustentar programas de popularização da edição e da leitura de jornal impresso, claro que todos eles reproduzidos online, aqui faço questão de lembrar isso, não tem nenhum problema, tudo que é impresso pode estar online. Aqui não há dicotomia, não há antagonismo, há complementariedade. Então, esses recursos estariam também sendo muito mais bem utilizados, investindo na cultura, na informação, na cidadania, na capacidade democrática e na preparação dos cidadãos para as crises que virão, ou será que ninguém imagina que virá crise, para as quais nós deveremos ter uma cidadania preparada para a luta política, que o jornal pode estabelecer exatamente um grau de elevação na preparação política dos cidadãos, da cidadania, para entrar nessa batalha do destino do Brasil. Essa é uma outra argumentação que eu acho. Recursos, portanto, existem. A outra questão é que, sendo a favor de toda e qualquer novidade tecnológica, viu, Vitor? E você lembrava muito que o Lenin, por exemplo, quando ele descobriu o cinema, ele ficou tão encantado, tão apaixonado, que ele disse, puxa, é por aí. Olha que o Lenin era o cara que mais brigou pelo jornal, né? Pelo jornal. O que fazer tem ali a tese fundamental do jornal, o jornal como organizador, o jornal como articulador. Mas ele, quando viu o cinema, ele se encantou, porque ele viu a possibilidade de uma educação massiva, instantânea, muito mais enriquecida e tal, que poderia ser desenvolvida. E aí a argumentação que se faz por alguns setores é: não tem sentido investir mais na indústria, porque nós já estaríamos na era pós-industrial. Mas não é preciso investir. Por que não é preciso investir? Porque essa capacidade já está instalada. Nós temos metade da indústria gráfica brasileira parada, cronicamente parada, há mais de 30 anos. Ela quase nunca atinge a sua capacidade plena de produção. Então nós temos
máquina parada, um povo sem ler, jornalistas desempregados. Juntemos esses fatores, jornalistas ou escritores, ou talentosas pessoas que possam participar de um jornalismo público, juntemos esses fatores para produzir um grande jornal, ou várias grandes experiências de jornalismo, porque essa capacidade de produzir, de publicar, de editar, já está instalada, não é preciso investir aí. Não se trata, portanto, de criar o antagonismo. Não, não vamos investir ali, porque agora se trata de investir. Não voltemos à era industrial, nós já estamos no mundo pós-industrial. Eu diria que nós temos uma taxa tão raquítica de leitura que, na verdade, o povo brasileiro ainda não chegou à era de Gutenberg ainda em matéria de leitura de jornal. Uma tecnologia do século XVI ainda não chegou a ser democratizada e socializada no Brasil. E pode ser, mas não contra a outra, junto com as outras, tudo online. E o outro argumento, então, que eu lançaria é que a experiência está sendo realizada. Para terminar aqui a minha fala, já me avisam que eu tenho que encerrar. Na Venezuela, onde foi feita uma nova lei de comunicação, das mais modernas, no voto, o presidente Chávez venceu 14 das 15 eleições, plebiscitos e referendos em que ele participou. E há gente que tem dúvidas sobre a capacidade dele de ser um grande democrata. E isso é um fato. Hoje lá nós temos, além de empresas públicas, de televisão, de rádio, de uma mídia comunitária completamente com direito de ter acesso ao orçamento público, inclusive de usar satélite. As TVs e rádios comunitários podem usar satélite na Venezuela. Aqui é proibido. Aqui é proibido ter rede de rádio e TV comunitária. Elas têm um efeito muito localizado. As TVs comunitárias estão confinadas no cabo, é um apartheid audiovisual. A agenda da comunicação está travada aqui no Brasil. Está travada. Não atravessou a rua, não saiu do Ministério das Comunicações e não foi para o Congresso. Mas se for para o Congresso, vai chegar lá e vai ver uma relação de forças completamente desfavorável à democratização. Esse Congresso aí não aprova nada que seja substancial em matéria de democratização. Mas a Venezuela hoje, além de ter feito uma mudança, expandindo, qualificando, fortalecendo a radiodifusão pública, TV e rádio, criou também jornais públicos. Correio do Orinoco tem o mesmo nome do jornal que Abreu e Lima, que é o pernambucano, que lutou ao lado de Bolívar, foi o redator desse jornal lá no século XIX, pernambucano. Hoje é um jornal que tem uma tiragem de quase 300 mil exemplares diários, a um custo mínimo. E tem um jornal chamado Ciudad Caracas. Caracas tem 4,5 milhões de habitantes, a Venezuela tem 29 milhões de habitantes. E aí, esse jornal é gratuito, editado pela Prefeitura de Caracas. E o curioso é o seguinte, onde vocês veem aqui fora lixeiras, escrito assim, Prefeitura do Rio de Janeiro, tem lixeira na calçada, lá, em vários pontos da cidade de Caracas, tem uma bandejinha assim, vermelha, com a esfinge do Ali Primeira, que era um cantor revolucionário assassinado pelo imperialismo, e que é a trilha sonora da Revolução Bolivariana hoje. Os jornais são ali depositados, você pode chegar e tirar gratuitamente, fazendo uma linha editorial completamente diferente do que se cobre aqui sobre a FMI, do jornalismo que defendeu a guerra de rapina contra a Líbia, que está defendendo agora a expoliação e o massacre, inclusive, sobretudo dos negros, ou cidades negras na Líbia, que foram totalmente dizimadas, calcinadas, populações exterminadas. E o jornalismo apresentou isso como liberação, e alguns setores da esquerda caíram nessa conversa. Nós tivemos, aí eu vou terminar dizendo, a Bolívia, depois que o Evo Morales foi chamado por 3 anos de narco-presidente pelos jornais da Bolívia, ele resolveu, cansou, agora eu vou criar um jornal nosso. Criou um jornal Câmbio. Com 1 ano e 9 meses de vida, esse jornal já tem a mesma tiragem do jornal La Razón, que é o jornal da burguesia, que tem 70 anos de vida, e ele custa 4 vezes menos.
além de um sistema de rádios indígenas e camponesas que foi criado também na Bolívia, além da Telesur, que está na Bolívia em sinal aberto. Aqui está confinada ainda, quase invisível. Na Argentina tem 2 jornais dessa natureza, que um chama-se El Tiempo Argentino e o outro chama-se Argentino, que fazem a disputa com o Clarim, e são jornais que estão crescendo muito a sua tiragem. Além da Argentina, tem uma nova lei de meios de comunicação que possibilita até mesmo que a CGT possa vir a ter um canal de TV aberto, além das universidades também, quebrando aquele monopólio que os magnatas da mídia tinham. O Equador tem um jornal público chamado El Telégrafo. No México tem um jornal chamado La Jornada, tem uma tiragem de 120 mil exemplares impressos, além de estar online. Todos esses jornais estão online. Vocês podem procurar, podem ler. Correio do Orinoco, El Câmbio, Cidade Caracas, Argentina, El Tempo Argentino, La Jornada, estão todos online. Então, eu termino dizendo, hoje nós temos aqui recursos dispersos na fabricação, na produção enorme de jornais de alcance importante, mas reduzido. Se nós tivéssemos concentrado esses esforços todos, orçamentários, políticos, decisão política de enfrentar, nós teríamos essa capacidade. Sobretudo por quê? Porque com o travamento da agenda da comunicação, porque para você mudar a lei de radiodifusão, você tem que ter maioria no Congresso. Isso não existe hoje, a relação de forças ainda é muito adversa, e o governo tem um temor de fazer esse enfrentamento peito aberto, como fazem os outros governos da América Latina. Então isso significa que, rapidamente, nós poderíamos ter um jornal de massas que fizesse o contraponto, fizesse a disputa política, disputa estética, disputa ideológica, hoje no Brasil, muito mais rapidamente do que mudar uma Constituição, mudar uma lei, aprovar a agenda da Confecom. Isso pode ser agora e não depende de mudanças no Congresso, depende de uma organização nossa, das forças progressistas, para que consigam fazer o quê? Um exemplo que já foi seguido, né? Já foi conquistado em vários lugares, né? Mas um exemplo que já tivemos aqui no Brasil quando lançou-se o Última Hora. E eu estava conversando com o Mauro Santayana, lá em Brasília, que me conta essas histórias, o que era a Última Hora. Era impressionante a disputa que se fazia no campo ideológico, né? Isso foi muito importante. Pois é, nós poderíamos ter esse jornal hoje. Não depende de relações de forças do Congresso, nem mudar a Constituição, depende de juntar as iniciativas, porque jornal não tem que mudar a lei de comunicação, a agenda da Confecom pode continuar travada. Mas isso depende de que a gente se organize para hoje, para fazer essa tarefa que eu acho ainda indispensável. Muito obrigado. Obrigada, Beto. Depois a gente vai abrir para o debate. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Agradecer o convite, fazer aqui um elogio efusivo ao Núcleo Piratininga de Comunicação. Não é fácil, 17 anos, com persistência, com criatividade, com muita energia, realizar um curso, né? Então, eu acho que o NPC está de parabéns. Eu acho que já é uma marca na comunicação no Brasil, o NPC, né? Então, fazer o elogio. E trocar aqui algumas ideias. Qual é o tempo mesmo? Só para eu me... Tá, você me avisa? Tá, legal. Lançar aqui algumas ideias para a gente debater, problematizar. O tema do jornal A Internet, Hegemonia e Luta de Classes. Eu vou começar com o último, Luta de Classes. Eu tenho para mim, companheiros e companheiras, que a luta de classes, apesar de alguns terem dito, o Fukuyama ter dito que era o fim da história, que não tinha mais luta de classes, a luta de classes só está se intensificando no mundo e tende a se intensificar no Brasil, né? Nós estamos vivendo um processo, no meu entender, de muitas incertezas, mas uma coisa é real: há um processo de intensificação dos confrontos de classe. Você pega o que está ocorrendo na Europa agora. Nós tivemos quase que um golpe de mercado na Europa. Caiu o primeiro-ministro